Você tem estado totalmente presente nos pequenos acontecimentos da sua família? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria podermos estarmos juntos hoje, solenidade de Corpus Christi, podemos olhar para a Eucaristia e perceber a doação do Senhor por cada um de nós. Hoje quero trabalhar com vocês o Evangelho que está em Lucas, capítulo 9, do versículo 11b ao 17. Diz assim: Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões e falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. E a tarde vinha chegando. Os apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dá-lhe vós mesmo de comer. E eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. E os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou 5 pães e 2 peixes, elevou os olhos para o céu e abençoou-os e partiu-os, e deu-lhe aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Olha que interessante. Jesus, ele pega então os 5 pães, os 2 peixes. Vamos lembrando que 5 pães é um número simbólico, mas muito importante, que significa as 5 livros, a Torá judaica. Então nós temos 5 livros que formam a Torá, nós temos o símbolo ali, então das 5 pães. 2, a nova e a antiga aliança que se é estabelecida. É como se Jesus dissesse, olhando para isso, nós podemos multiplicar todas as coisas. Se nós centrarmos naquilo que é a palavra de Deus e, por um outro lado, percebermos que existe a graça da antiga e da nova aliança que agora se estabelece a partir de mim, tudo se multiplica, tudo vira graça, tudo pode ser alcançado. E nós, quando olhamos para isso, que é como um prelúdio, ou seja, vai anunciando justamente a dimensão daquilo que mais tarde vamos entender como a Eucaristia, quando o Senhor realizar a sua última ceia com os seus apóstolos, Ele mesmo vai se dar no pão. Jesus naquele momento está revelando a sua capacidade justamente de multiplicar o pão. E a Eucaristia é esta multiplicação concreta, porque uma das coisas interessantes é que quando você distribui a Eucaristia, reparte ela, você tem no outro fragmento, aquele fragmento que foi repartido, totalmente a presença de Deus, tal como tem na grande. Assim, quanto mais você reparte, mais você vai estar levando a Cristo, e por mais que reparta, a presença dele está total naquele minúsculo fragmento. É como o Senhor falasse conosco das migalhas. Ele precisa de muito pouco para multiplicar. E o que a gente muitas vezes para é quando nós olhamos para a nossa vida e vemos o pouco. Mas o mais importante é estar totalmente presente naquilo que é o pouco. Às vezes um acontecimento da sua vida, às vezes uma coisa para se fazer, para se realizar. Olhe para a vida dos santos e você vai perceber uma coisa. São Francisco pensava que a reforma que cabia a ele para a igreja seria a restauração de uma igreja. E ele vê que Deus realiza a restauração através da vida dele, da igreja por inteiro. Um milagre acontece na vida deste homem que vai multiplicando justamente a presença dele na vida de tantas pessoas, e isso vai percorrer gerações e gerações. Até hoje pessoas vão se voltando a Deus por causa de Francisco. Nós pegamos Irmã Dulce, que vai usar a princípio um galinheiro para acolher aqueles que não têm aonde repousar diante da enfermidade e que ali precisam ser acolhidos.
Começa ali. Hoje nós temos um dos maiores hospitais públicos do país. Por que você percebe tudo isso? Porque disse um sim. São Padre Pio dizia que apenas queria ser um frade que ora. E nós vemos um homem que intercede e que passou a orar por uma humanidade que até hoje dezenas, centenas, milhares de pessoas recorrem à sua intercessão. Mas ele precisou estar inteiro naquilo que era o pouco que ele deveria fazer, o pouco que ele alcançava. Ele falava muitas vezes assim: é necessário que eu vá, porque lá no céu Padre Pio vai fazer mais bagunça do que estando aqui na terra. Porque lá no céu não tem limitação. Aqui existem as migalhas, a pequena coisa que nós podemos dar. Nós temos as limitações, mas é necessário estar totalmente presente. O que acontece hoje na nossa vida é que a gente vai fazer algo para os nossos filhos, para os nossos netos, mas muitas vezes a gente não consegue nem estar totalmente presente naquela coisa tão pequenina. Nós estamos fazendo uma coisa com a cabeça em outra, preocupado com várias outras coisas, enquanto Deus está nos pedindo coisas pequenas. Quantas vezes você abandonou um projeto, abandonou algo porque achou que aquilo era pequeno demais? Pois bem, é no pequeno, na migalha, que Deus se faz totalmente presente. É naquela migalha que Ele alcança todos, e Ele faz isso na pequenez do pão, todos os dias nos esperando ali no sacrário. Parece muitas vezes até a sua atitude inútil quando nós olhamos muitos sacrários abandonados da qual ninguém visita, mas Ele está lá, fazendo aquilo que Ele está nos convidando, estando presente, à espera do momento aonde tudo pode ser multiplicado. Você não olhe para as grandes coisas, esteja presente de uma maneira concreta nas pequenas coisas. Vai rezar um terço? Esteja presente. Vai ir a um passeio com o teu filho? Esteja presente, porque as tentações têm entrado de muitos modos. Uma delas é o celular. Nós podemos não estar presente em tantas coisas, e aquilo que é pequeno, que poderia ser multiplicado, na verdade, se torna sinal de desamor. E muitas vezes, em vez do outro se sentir amado, ele se sente ainda mais desprezado, porque você esteve, mas não esteve presente naquele acontecimento, naquele momento da vida daquela pessoa. Por isso, deixo este convite para você, que Deus possa, na sua presença, multiplicar o dom da graça na nossa vida. Deus vos abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.